pode se assentar por um minutinho, já vamos estar lendo a palavra de Deus. Mas como o pastor falou, sempre tem quem não nos conhece, né? Quem não me conhece, levante a mão. Ó, viu? Tem, né? Algumas pessoas, mas a maioria me conhece. Né? Já estou aqui na igreja há 33 anos. Está virando patrimônio já, né? Na igreja. Mas uma caminhada com Jesus, sempre estive aqui, né? Foi aqui a minha primeira experiência com o Senhor. Na verdade foi na capela, né? Mas a capela é da quarta igreja, né, pastor Legário? Eu conheci Jesus lá, né? Na capela. Mas foi aqui que eu desenvolvi o meu ministério e Deus tem me chamado para esta obra. Eu tenho certeza, eu recebi o convite do pastor, né, para estar aqui, mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus que vai falar aos nossos corações. Eu também estou aqui para receber esta palavra, né? Não estava nos meus planos estar aqui, você sabe, né? Mas estava no coração de Deus essa palavra para vocês, né? Eu tenho certeza que aquilo que vem de Deus é muito bom. Amém? O que vem de Deus é muito bom. Dos homens, né, a gente ainda pode duvidar, mas de Deus não, né? Deus não deixa ninguém sair de mãos vazias. Então, portanto, você vai levar a sua bênção. Amém? Você que veio vai levar a sua bênção. E nós profetizamos sobre a sua vida as bênçãos de Deus. Que ela é real. E ela vai acontecer, porque o Deus que nós pregamos é vivo, está aqui no nosso meio, amém? E é Ele que tem nos levantado todas as manhãs, é Ele que tem nos dado o fôlego de vida, e é Ele que tem nos dado vida, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre Espírito, mas não sobre o Espírito Santo somente, sobre o Espírito, nosso Espírito. Então eu quero que você respire bem fundo aí. Aleluia. Solte agora. Esse ar que você respira, ele veio de Deus. É o fôlego de vida em nós. Esse é o Espírito que Deus colocou em nós. O fôlego de vida. Estamos aqui porque Ele quer. Amém? Ele tem um propósito em nossas vidas. Ele tem um propósito. Então, essa conferência que fala corpo, alma e espírito. E hoje nós vamos encerrar a conferência, né? Falando sobre isso. Então, eu gostaria que você se colocasse em pé mais um minutinho para lermos a palavra. E a palavra que eu vou iniciar, ela é já o tema, né? O versículo tema da campanha qualquer. Primeira Tessalonicenses 5, 23. Amém? Nós vamos encerrar com essa mensagem falando sobre o Espírito. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor orou, mas eu quero fazer mais uma oração com você. Coloque a mão assim na altura do seu coração. Jesus, nós estamos aqui na tua casa, a tua casa de oração, a casa de adoração, Pai. Que seja esse o nosso propósito principal, que é de te adorar, te louvar, bendizer ao teu santo nome, Senhor. Pai, que seja esse a motivação do nosso coração, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar a tua presença, buscar a tua glória, buscar o teu Shekinah, buscar, Senhor, a ti, papai, porque muitas vezes a motivação do coração é buscar as coisas, Pai, é buscar as coisas materiais, é buscar as coisas para o nosso corpo. Mas hoje, Senhor, nós queremos aqui declarar que entramos na tua casa de adoração,
atua conosco e opera o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Você já pode sentir a presença de Deus aí. Você pode sentir a glória de Deus aí. Aleluia. Aleluia. Porque quando nós viemos adorar ao Senhor, Ele se manifesta. Aleluia. Porque Ele quer que saiamos daqui abençoados, independente do que aconteça, independente do que aconteça amanhã na sua vida. Deus é Deus e Ele sabe e conhece todas as coisas. Glória a Deus. O versículo que nós lemos, amados, ele fala, né, que o Senhor, que o próprio Deus da paz, Deus é o Deus da paz. Aleluia. E eu tenho buscado muito isso, a paz no meu coração. Eu tenho buscado muito que o Senhor nos dê paz, que dê paz ao coração do homem. O homem está com o coração atribulado, o homem está com o coração amargurado. E nós olhamos para essa palavra que diz que o Deus que nós servimos é um Deus de paz. Aleluia. E nós não podemos, amados, andar por aí, né, com a nossa mente curvada, com a nossa vida de qualquer jeito, porque nós servimos um Deus de paz. E nós somos porta-voz dessa paz. Amado, Deus espera que eu e você venhamos a falar do amor dele, a falar das coisas boas, mas infelizmente muitas vezes nós falamos daquilo que o mundo fala, das notícias que o mundo dá, das coisas ruins que acontecem, mas Deus está chamando a sua igreja para promover a paz nesse tempo difícil, para dizer que independente do que esteja acontecendo, Deus é o Deus da paz. Glória a Deus. E quando ele fala assim no versículo, Deus da paz nos santifique inteiramente. Você percebeu isso? Ele quer que eu e você estejamos em paz inteiramente. E ele diz assim, que você esteja em paz no teu espírito, que você esteja em paz na sua alma, que você esteja em paz no seu corpo. Aleluia. E ele diz assim, que seja conservado, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. E eu pergunto para você, amado, e essa pergunta é para mim todos os dias: nós temos cuidado de nós, corpo, alma e espírito? Será que nós estamos cuidando exatamente como Deus colocou aqui, seguindo em paz, tendo paz em nosso coração, para que isso seja refletido inteiro em todo o nosso corpo? Amados, nós somos seres humanos e biblicamente entendemos que nós temos então um corpo, uma alma e um espírito, né? Que se um tiver com problema, vai afetar todo o nosso ser, né? Assim, se a alma está doente, vai afetar o nosso corpo, e assim o nosso espírito vai se abater. Você concorda comigo? O espírito se abate. Esse espírito é o nosso espírito, espírito humano, fôlego de vida que Deus nos deu, né? Que soprou em nós. E quando nós olhamos para isso, Deus nos trouxe uma palavra para que nós sejamos hoje aqui iluminados por ela, né? Que isso clareie em nós, sobre o Espírito em nós, sobre nós, né? Está lá em Provérbios 20, 27, que diz assim, Provérbios 20, 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Você percebeu que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor? A palavra de Deus, vou ler de novo: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Glória a Deus. Então isso quer dizer que através do Espírito Santo, quando ele vem morar em nós, o nosso espírito é iluminado. Isso quer dizer, começamos a enxergar aquilo que nós não enxergávamos. Amados, eu não sei a sua história,
mas a minha era de trevas, quando eu não conhecia Jesus, porque eu vivia sem direção, realmente, né, cega, sem saber para onde ir, nem por que estava aqui. A minha pergunta era sempre essa: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Neste mundo as coisas acontecem, e daí depois o homem morre, tudo termina. Não sei se você já não questionou. E era essa a minha pergunta. Eu vivi indignada, porque eu achava que nada tinha valor. Por que o homem vinha para sofrer tanto, morrer e acabar tudo? Até que um dia Jesus veio ao meu coração, o Espírito Santo de Deus veio para me trazer vida e dizer que a vida não é só aqui, ela é para a eternidade. A partir deste momento, qual aceitei Jesus, né? E foi muito interessante o que aconteceu comigo. Algumas pessoas já conhecem o meu testemunho, mas eu vim, né, fazer uma campanha aqui, era no sábado, ao sábado com o pastor Agostinho, e essa campanha era uma campanha de libertação, né, e eu me propus a vir essa campanha de libertação aos sábados, e eu comecei a fazer a campanha, mas chegou um determinado momento, lá eu não lembro se era a terceira, mas foi em 1991, em agosto, e eu vim fazer essa campanha, e eu acho que era a terceira, mais ou menos assim, quando eu estava arrumada já para vir para a igreja, estava pronta, no meu coração veio uma flecha, né? Entendo hoje que era do inimigo, e me desmotivou totalmente. Eu disse que eu não vinha mais para a igreja, que eu não vinha mais fazer campanha, que eu não queria mais saber de nada, e eu estava arrumada já, e aquilo muito forte. Eu entrei no meu quarto, cheguei a colocar no pijama, isso era 7 horas da noite, o culto começava às 19h30, e eu entrei para o meu quarto, e eu troquei de roupa, sentei, até puxei a coberta, e deitei. De repente veio algo no meu coração: Sônia, o que você está fazendo? Eu levei um susto assim, com algo que eu não conhecia. Eu sentei na minha cama e eu comecei a falar. E eu comecei a abrir o meu coração. E eu comecei a dizer que eu estava muito frustrada com tudo, com a minha vida, com as coisas. Amados, como estou falando aqui, eu falei. E eu disse: Deus, o Senhor está me ouvindo, é isso mesmo. Isso que está acontecendo comigo. Amados, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo de Deus tomou a minha vida. Eu senti assim um clarão naquele quarto onde eu estava. Senti uma luz muito forte. E ela veio assim, e eu comecei a falar em línguas. Eu não entendia nada, sabia algumas coisas, mas eu nunca busquei falar em línguas. E eu sabia que era algo sobrenatural, porque eu não conseguia me conter de tanta alegria. Não é uma sensação de medo, mas é uma sensação maravilhosa. A presença do Espírito Santo nos faz sentir algo maravilhoso. E eu comecei a falar em línguas, amados, e eu fui ali batizada com o Espírito Santo. Ele me batizou. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo iluminou o meu espírito. Recebi ali um poder para que eu pudesse continuar, porque senão eu não estaria aqui, eu não teria continuado. E Deus sabia disso. Deus sabia que eu precisava de um poder maior. O Senhor sabia que eu ia fracassar, que eu não ia continuar, não ia fazer campanha. E quando eu liguei para minha mãe na fé e falei para ela, porque eu passei a noite inteira falando em línguas e não sabia o que era aquilo, o pastor ligado disse, falando em línguas, e de manhã abri minha boca falando em línguas, e eu liguei para ela e disse assim: você recebeu os dons do Espírito Santo, você recebeu a diversidade de línguas, né? Eu não entendia muito na época, e ela falou assim: pois é, Sônia, só que agora você vai, dia 25 agora de agosto, vai ter o batismo em águas, a senhora vai se batizar. Eu recebi o batismo do Espírito Santo antes de descer em águas. E ali eu me batizei em águas, meu esposo se batizou comigo, e assim nós começamos a nossa caminhada
nosso Espírito Santo. E é Ele que está aqui nesta noite, e quer tocar na sua vida, e Ele quer também falar contigo. Talvez você esteja frustrado aqui por alguma coisa, mas hoje o Senhor te diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Você é a lâmpada do Senhor. Aleluia. E ela vai sim se acender sobre você, para que você consiga enxergar o caminho que você deve andar. Aleluia. A palavra do Senhor em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Queridos, por isso o espírito é um, alma é outro. Está bem especificado aqui na palavra, para alguém que pensa que é tudo a mesma coisa. Não, é o espírito e alma. Então nós temos um espírito que clama ao Senhor, que tem sede do Senhor, que busca a presença dEle, enquanto uma alma ali muitas vezes é uma alma doente, uma alma amargurada, uma alma que não quer nada com nada, as coisas sempre parecem ruins, como era a minha alma. Mas o meu espírito clamou ao Senhor. O meu espírito pediu socorro. O Senhor me socorre. Eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa água viva sobre mim. Aleluia. E é isso que nós temos hoje que pedir para o Senhor. E através do Espírito Santo, amados, que nós nos conectamos com Deus. É através dele. Hoje o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Ele habita em nós. E nós temos que ter essa presença constante. Por que eu falo isso? Porque no início, quando ainda estava na minha caminhada, muito no início mesmo, isso foi antes do batismo, literalmente eu me desconectava. Eu lembrava de Deus só quando eu ia no culto de sábado. Passava a semana inteira fazendo outras coisas. É sábado eu tenho que ir para a igreja. É domingo eu tenho que ir para a igreja. Isso estava mostrando que eu não tinha a presença de Deus contínua na minha vida. Mas nós precisamos da presença do Senhor contínua na nossa vida. Nós temos que não nos desligarmos dele em minuto algum, porque a palavra do Senhor também diz que o diabo ele está o quê? Ao redor, tentando, fazendo algo para que aconteça, para que você desista, para que você não continue, para dizer para você que não valeu a pena você servir a Deus, não valeu a pena a campanha que você fez aqui, a campanha Corpo e Alma e Espírito. Olha o que aconteceu. O diabo traz muitas coisas, mas Deus, Ele nos mostra que Ele é fiel e Ele vai fazer cumprir a palavra dEle na sua vida. Todas as palavras proféticas que você recebeu durante essas campanhas, creia, o Senhor já te deu a vitória. Amém. Você vai levar para casa a tua vitória. Amém? Então Deus ele se conecta através do nosso espírito. Deus não é corpo, Deus não é mente, Deus é espírito. Aleluia. Aí vem aquela palavra maravilhosa que está lá em João 4, 23, 24. Você sabe qual é? Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Aleluia. Você tem um espírito que adora o Pai? Então glorifica Ele. Nós estamos na casa dEle. Pai, obrigado, Senhor. Que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja agradecido, porque o Senhor é digno de louvor e de adoração. Quantas vezes eu caminhei em lágrimas, quantas vezes eu tive conflitos, quantas vezes, amado irmão, você teve conflito, mas a diferença é que o nosso espírito sempre estava. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, estou passando esse estreito, mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas. Aleluia. Amados, eu não sei o que você perdeu, de repente você perdeu algo valioso, mas eu quero dizer,
Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o amanhã. Ele sabe porque Ele permitiu que acontecesse isso na sua vida, como foi também na minha vida. Muitas coisas aconteceram, mas Deus sempre ali comigo, me ajudando, porque nessa hora quem está com você é o Espírito Santo. Os amigos se afastam, as pessoas se afastam, você fica sozinho. Não foi assim? Não é assim? Muitas vezes você diz assim: estou sozinho nisso, não tem ninguém. Você tem os parentes, você tem pai, você tem mãe, às vezes você tem tanta gente, mas você pensa lá dentro do teu coração: eu estou sozinho. Você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus está contigo. Aleluia. E Ele me mostrou em todo o tempo na minha caminhada que Ele estava comigo. Ele dizia: Sônia, não se desespere, eu estou contigo. Bem no comecinho também, muitas coisas aconteceram, tem vários testemunhos, mas um deles me marcou muito. Foi quando eu descobri que eu estava com uma hernia de disco na coluna. E de uma hora para outra, assim, 3 meses eu descobri isso, e já não consegui mais andar, e já ficou muito difícil, tudo começou a ficar muito difícil, e as dores foram aumentando, nenhum remédio dava certo. E eu ali, buscando um para orar, buscando o outro para orar, e já sem forças, e acabei indo para o hospital. E chegando lá no hospital, né, eu comecei a falar com Deus também. E eu lembro, mas encurtando, porque o testemunho é longo, eu fiquei 15 dias no hospital dormindo numa tábua, porque já não havia mais lugares, porque o colchão, né, acaba ficando mole, a coluna tem que endireitar, enfim. Eu fiquei 15 dias lá, fazendo vários exames. E daí, numa noite anterior à cirurgia, eu estava lá. Eu fiz que nem Ezequias, virei meu rosto para a parede e comecei a chorar. E eu disse: Pai, o que o Senhor quer na minha vida? Eu vou fazer essa cirurgia, o médico, né, não sabe se de repente pode haver uma complicação, você sabe disso, é difícil às vezes, e Senhor, passou um monte de coisa, será? Mas eu disse: mas eu quero confiar em Ti, Deus, eu quero confiar em Ti, mas em lágrimas. E amados, de repente entrou um homem lá no meu quarto, e ele entrou, sentou do lado da minha cama, e eu naquela ainda chorando, e ele falou comigo. E ele disse assim para mim, conversou, perguntou o que eu estava sentindo, eu falei para ele, e ele disse assim: olha, mesmo que aconteça algo, Deus está contigo. E eu falei assim, sabe quando você não nota o que está acontecendo? Eu comecei a falar, e ele disse assim: olha, e amanhã eu vou estar com você. Eu falei: tá bom então. Aí chegou de manhã, isso era 11 horas da noite, quem que ia no quarto 11 horas da noite fazer uma visita? Mas eu, naquele momento do choro, eu não percebi isso. Quando eu acordei, quando vieram me buscar, amados, para ir para a sala de cirurgia, eu disse assim: cadê aquele anestesista? Ele falou que ele vai ficar aqui comigo. As meninas olharam assim: olha, dona Sônia, não tem anestesista, é uma anestesista, é mulher, é a doutora, ela está aqui. É ela que acompanhou você, ela que viu os seus exames, é ela que está fazendo, é ela que está te acompanhando. E naquele momento eu senti: o Senhor me visitou. Aleluia. E amados, para terminar esse testemunho, a cirurgia foi uma bênção. 15 dias eu já estava andando, e até hoje eu estou curada pelas mãos do médico, mas dos médicos que operam através do médico. Aleluia! Não fique triste se você precisar ir no médico. Não fique triste se você tiver que fazer alguns exames. Amados, nós temos um corpo perecível, nós temos uma alma que adoece, mas nós temos um Espírito forte que nos sustenta em toda a nossa caminhada. E foi Ele que me sustentou, foi Ele que me ergueu, foi Ele que disse para mim: Sônia, eu vou estar contigo. E o médico disse para o meu esposo: olha, até teve um problema de hemorragia, mas eu nunca vi igual, está tudo restaurado e ela está bem. E olha, eu falei assim: Jesus é o Senhor que me curou. Isso acontece quando o Espírito de Deus testifica no teu e no meu espírito. Vocês estão entendendo como é que fala o Senhor? Como Ele fala, né? E Ele, o Espírito de Deus, Ele testifica
a vontade de Deus na nossa vida. Então ele não se comunica com a nossa mente. Não se engane. Não se engane. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Você já viu que tem diferença aí de alma e espírito? Amém? Amém. Então ele não se comunica. Na nossa mente passa muitas coisas, mas o Espírito de Deus, aliás, o nosso espírito fortalecido no Senhor é que se comunica com Ele, que fala com Ele, que opera, né, junto com Ele. Então o nosso corpo, por quê? Por que isso que eu falo com toda certeza? Porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. E ele vem fazer morada no meu e no teu espírito. E quando não se conhece, eu trouxe um exemplo da palavra. Nicodemos era um homem que culto, né? Nicodemos, ele era fariseu, de uma autoridade ali entre o povo judeu, né? Nicodemos, conhecido, mas certa noite Nicodemos ali visitou Jesus. Ele visitou Jesus ali para conhecer mais sobre ele, porque ele tinha dentro do coração dele que algo estava acontecendo. Nicodemos viu os milagres. Nicodemos olhava Jesus operando maravilhas como ele está operando hoje aqui na minha e na sua vida. E Nicodemos tinha toda a cultura, toda a sabedoria dele, aliás, todo o conhecimento dele. Mas ele foi lá através, ali buscar Jesus naquela noite. Nicodemos sabia que Jesus foi enviado por Deus por causa desses milagres ali que aconteciam. E ele conhecia as Escrituras, mas ele conheceu ali também o poder de Deus na vida de Jesus. Porque quando ali Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, ele se escandalizou. Porque ali ele disse: epa, tem reencarnação aí. E eles não acreditavam, claro, né? Mas eles diziam: como assim uma pessoa nascer de novo, vir de novo? Que história é essa, Jesus? E Jesus ali faz um discurso maravilhoso. Você pode ir lá ler em João 3, tá bom? Para você ver ali o que, aliás, João não, né? Acho que eu nem marquei aqui. João 3, sim. Que ele conhecia. Ali ele fala, lá, acho que eu até trouxe uma parte aqui, que ele fala, e Jesus perguntou aqui, vamos aqui para a palavra, tá? Mas eu trouxe aqui para ficar mais fácil, para não ficar manuseando muito aqui a Bíblia. Eu já trouxe aqui, João 3, vamos lá. Havia, então, entre eles um fariseu, um homem chamado Nicodemos, o príncipe judeu, e ele foi ter com Jesus, vamos lá. Respondeu Jesus para ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Onde que se nasce? No Espírito, tá? Então vamos lá, para você marcar bem. Aí ele questiona: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe, nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Aí ele discursa, ele fala, aí eu não vou ler aqui porque é bem extenso, e ele fala assim, quando Nicodemos respondeu: mas como que pode ser isso? Jesus disse para ele: tu és mestre de Israel? Olha só, e não sabes isso? Você estudou tanto e não sabe disso? Porque ele tinha uma sabedoria humana. E o Deus quer hoje te dar uma sabedoria celestial. Aleluia! Para que você compreenda o que acontece na sua volta. Jesus quer abrir os seus olhos espirituais hoje aqui, meu amado e minha amada irmã, para que você perceba o tempo, para que você veja a época, para que você veja o que está acontecendo agora nesse tempo. O Senhor quer abrir a tua mente hoje, a sua visão, para que você tenha a visão de Deus na sua vida. E ele fala ali, até ele fala ali no 12: se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crerás se eu falar das coisas celestiais? Sabe aquela pessoa que duvida muito? Aí ele diz: olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem. E ele vai falando ali. Aí ele entra no 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna no seu
é eterno. E ali Jesus fala: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome unigênito do Filho. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas para quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas por Deus. Aleluia! Nós somos a lâmpada de Deus. Nós somos a lâmpada do Senhor, a lâmpada que ilumina. Aleluia! Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, saia dessas trevas, saia do teu próprio entendimento, passe a ver como eu vejo. Aleluia, porque Jesus também era humano. Era Deus, mas era humano. Mas Jesus não podia estar em todos os lugares. Sabe por quê? Porque ele tinha um corpo que era perecível naquele momento. Ele não podia estar, mas ele tinha um espírito que se conectava com o Pai todo momento. Ele tinha luz ali dentro dele. Então Jesus ensinava com toda a propriedade. Então, amados, veja bem, Jesus explicou isso para Nicodemos, para que ele entendesse o que estava acontecendo. Toda sabedoria humana, então, é vã sem a presença de Deus. Amém? Você concorda com isso? Nada que nós venhamos a buscar somente em nós mesmos vai nos levar a estar com o Senhor lá no reino que o Jesus está preparando. É muito bom nós estudarmos, é muito bom nós procurarmos, sim, né, nos formar. Eu mesmo me formei depois de 50 anos, acabei me formando, porque eu vi a voz de Deus no meu espírito, que o Senhor estava me chamando para esse propósito. Também foi um outro testemunho assim. Eu falei: Senhor, mas eu vou agora. Vai, porque eu preciso de você. Logo veio a pandemia e as coisas se complicaram, e eu pude glorificar ao Deus nesse tempo. Eu pude ser vaso de bênção ali para muitas vidas nesse tempo da pandemia. Entendi o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer te guiar para um propósito. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Deixa Ele cumprir o propósito. Deixa, porque Ele tem isso já traçado. Só que você precisa estar sensível para ouvir a voz dEle. Você precisa ouvir. E quantas pessoas, amados, tomaram decisões erradas porque não seguiram as orientações de Deus? Às vezes questionam: mas Senhor, mas não é tempo de falar com o Senhor. Tem que falar assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Para que se cumpra no seu casamento, na sua família, na sua vida, no seu ministério, a vontade de Deus, que é boa e perfeita. Amém? Então, amados, já estamos partindo para encerrar. Mas eu quero perguntar para você: como que nós vamos fortalecer o nosso espírito? Como podemos? Assim como você faz com o seu corpo. O que você faz com o seu corpo? Para melhorar? Exercita, né? Vamos falar de exercício então. Espero que nós estejamos bem nessa, nós tenhamos tirado 10 aqui de exercitar. Eu ainda não cheguei no 10. Caminhei um pouco, agora voltando, mas é preciso cuidar do corpo, é preciso cuidar da alimentação, é preciso beber bastante água, é preciso cuidar. É preciso cuidar das emoções? Sim, blinda o teu coração. Diga: Jesus, blinda o meu coração. Blinda, para nada vir me magoar, vir me chatear. Senhor, blinda, que eu tenho o coração blindado essas coisas do mundo. Não deixa, Senhor. E o Senhor vai fazer, Ele vai blindar as emoções, para que você possa viver o propósito de Deus. Então, a mesma coisa no nosso espírito. Agora, como que exercita o espírito? O que tem que fazer primeiro? Ler a palavra de Deus. Ela vai te revelar aquilo que você precisa fazer. A palavra de Deus é lâmpada, ela vai nos dirigir, ela vai te alimentar. Ore, busque
busque ao Senhor, medita nesta palavra, para que ela te revele, para que ela te dê a direção. Depois o outro que eu marquei aqui é: busque um tempo em oração, falando em línguas. E se você não fala em línguas hoje, você pode ser batizado aqui em nome de Jesus. Há fogo neste lugar. Se você faz tempo que também não falava em línguas, hoje você vai falar em línguas. Porque é isso que nos fortalece, é isso que fortalece o nosso espírito. Quando falamos em línguas, o diabo se enfurece, ele não sabe o que nós estamos falando, mas nós temos uma conexão direta com o Pai, e nós estamos ali falando, e Deus está falando conosco, e você está se enchendo da alegria, e você deixa de lado as enfermidades, você deixa de lado as lutas, e você está ali orando, aleluia! É isso que Deus quer. Exercite, mas é de vez em quando, amados? Não, todos os dias nós temos que buscar isso, orar, falar em línguas, e com certeza com essas práticas nós vamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, ser cheios do Espírito Santo não é somente pular e fazer um monte de coisa também, mas é viver na plenitude do Espírito Santo, com sabedoria, falando com sabedoria, vivendo com sabedoria. Não importa onde nós estamos, se é na nossa casa, se é no trabalho, se é na igreja, em todo momento, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! As vidas estão ali precisando de uma palavra, de um abraço, e você cheio do Espírito Santo, como era ali os apóstolos, que a sombra curava, o lenço curava, alabá. Esse tempo é o tempo que o Senhor quer para a igreja de hoje, e Ele nos chama para viver esse propósito. Ele nos chama para que seja esse o momento da igreja. É o momento da igreja ser perseguida, sim, mas também é o momento da igreja mostrar quem é a igreja na face da terra. Aleluia! Amados, vamos despertar, vamos levantar nossa cabeça e vamos orar hoje. Esteja sempre em comunhão com Deus, e nós venceremos todas as batalhas, porque o Senhor te diz ainda hoje: aleluia, esta peleja não é sua. Eu quero que você fique em pé nesta hora. A peleja não é sua. A peleja não é sua. Eu vou pedir que o grupo de louvor esteja aqui para ministrar o louvor. Enquanto isso, você vai falando com Deus. Você ouviu a palavra, e eu quero fazer um convite para você hoje que entrou aqui, e talvez você esteja como eu, cheguei ali sem saber o que estava acontecendo comigo, com a minha vida, e eu precisava do Espírito Santo. Que você possa agora começar a abrir a tua boca, amados. Começa a abrir a tua boca e começa a falar com Ele. O Senhor hoje tem um propósito específico para você, e Ele tem uma unção específica hoje para ser derramada aqui nesta noite, e esse propósito